Olá! A gente está aqui hoje para falar a respeito de pessoas. Eu estou muito bem acompanhado. Estou aqui ao lado do Dantas, que é militar, também trabalha com desenvolvimento de pessoas, e com o Marcos Santos, que é um profissional que desenvolve talentos, trabalha com jovens aí para serem inseridos no mercado de trabalho, também com a parte de capacitação técnica, profissional, e também lida um pouco com empreendedorismo. Então se liga aí porque o assunto vai ser muito interessante desse vídeo, hein? Lan House pode mais. Às vezes alguns empreendedores reclamam: poxa, e esse profissional? Ele já deveria, se ele passou por outros lugares e outras empresas, ele já deveria ter todo um aprendizado, ter todo um histórico, e às vezes, da forma como ele está ali inicialmente na empresa, ele até tem um entendimento técnico, mas no dia a dia já não dá para ver um aproveitamento bacana dele. Então as pessoas querem pegar a pessoa pronta e ninguém quer ter até o trabalho de moldar. O que você acha a respeito disso? Olha, o que eu vejo é o seguinte: o nível de produtividade de produção da pessoa vai estar diretamente proporcional ao que você espera dela. E você vai estar sempre esperando dela alguma coisa próxima ao que você é. Então, como as pessoas não são iguais, eles vão ter padrões diferentes na hora de dar uma classificação para essa pessoa. Você vai crescer uma pessoa que esteja mais próxima do que você está fazendo, né? Então você vai ter que realmente ensinar essa pessoa alguma coisa. Alguns vão aprender mais, outros vão aprender menos, mas você vai ter sempre que dar o seu toque, né? Que vai ser a sua cara, a cara da sua empresa. Aí a gente chega num ponto que é o seguinte, que é o treinamento, Dantas, a capacitação, a interação. Alguns profissionais, eles são somente treinados inicialmente ali. Então, é quando ele está chegando na empresa que ele recebe uma orientação, um treinamento, mas parece que depois que o tempo passa, que ele pega toda a parte processual da coisa, ele é esquecido. Às vezes ele fica abandonado ali, e não é um acompanhamento contínuo ali, toda semana, uma reunião, sabe? Uma conversa sempre, vendo. O que você acha disso, Dantas? Eu penso que isso depende de cada empresa, de quem está buscando o que daquele profissional. Às vezes ele vem qualificado, mas a empresa não tem um foco em cima dessa qualidade, não consegue puxar o que ele tem de bom, né? A gente tem que extrair o que tem de bom nessas pessoas, e a empresa às vezes não está preocupada com esse detalhe. Elas enxergam outros horizontes e acaba abandonando o que essa pessoa tem, né, para trazer de bom para a empresa, o conhecimento que ela adquiriu. Às vezes eles até direcionam para uma atividade, buscam outra atividade em cima dessa pessoa, quando ela poderia produzir em outra área, em outro ponto da empresa. Então, qualificar e buscar os meios que ele, oferecer os meios para ele poder desenvolver melhor o trabalho dele, é uma coisa interessante em cada empresa, em cada local que ele esteja operando. E assim, é bom a gente deixar uma coisa bem clara, né? Poxa, o profissional, você espera uma coisa dele, mas quando você espera uma coisa, ele acaba decepcionando. Tem profissional que ele, no início, é aquele gás, é o profissional fogo de palha, né? E depois de um tempo, ele perde o gás. Eu acho que ele pode perder o gás por duas razões, eu acho. Uma, houve uma perca aí no processo, houve um desligamento com a direção da empresa, com aquele que está na frente, que não ficou de mãos dadas o suficiente, e outra, não era aquele profissional realmente que ele prometia ser logo na entrevista ou nos primeiros dias ali de trabalho. E aí, Marcos? O interessante também é que esse fogo de palha muitas vezes acontece, são os 3 primeiros meses. Os 3 primeiros meses. Os 3 primeiros meses. Ele entra, ele tem uma visão de que aquilo ali vai ser uma coisa, né? Ele está esperando um retorno, não só o retorno financeiro, né, que é o óbvio, mas ele quer alguma coisa a mais da empresa, que nem ele mesmo sabe o que é, muitas vezes. Ele entra na empresa, ninguém entra na empresa para ficar todo o tempo sendo a mesma coisa, ele quer almejar alguma coisa diferente, ele quer aprender alguma coisa diferente. Então, quando não tem esse feedback, essa volta, né, por parte da empresa, ele pode se decepcionar realmente, e daí ele começa a ver que não era aquilo que ele queria, talvez aquilo não fosse a empresa certa para ele, aí ele vai procurar outro lugar.
aí vem um pouco da cultura das apps. Acho que inclusive aqui embaixo do vídeo tem uma descrição. A gente está falando de pessoas, você precisa entender como é que se pode trabalhar com pessoas, e para isso a gente tem um exemplo no vídeo da cultura das apps, que é uma empresa dos Estados Unidos, milionária essa empresa, e que sabe muito bem trabalhar com pessoas a tal ponto de que eles recebem o profissional na entrevista, treinam o profissional. Uma das primeiras coisas que eles colocam o pessoal no telemarketing para poder ouvir os clientes, saber o que os clientes realmente querem, precisam, necessitam, né? São os facilitadores da coisa, Marcos. Mas depois, quando o cliente está ali prontinho, sabe? Pronto para chegar, para dar um ultimate no funcionário, falou: olha, você está pronto, mas é o seguinte, a gente te dá R$2.000, $2.000 na verdade, né? Para você não trabalhar com a gente, porque se você quiser, você pode sair daqui agora e ganha $2.000. Isso é realmente para quê? Para ver se o profissional ele realmente quer aquilo ou não. Entrando um pouquinho no tema também, existe também o item do profissional ele chegar numa empresa focado, com ideias, mas às vezes existem regras na empresa que limitam ele. Tá entendendo? É o profissional igual aquele cavalo amarrado. Exato. Eu diria o cachorro, né? Que ele quer tá correr, preso na corrente, ele quer correr, ele continua latindo. Existem as regras que são impostas, ele tem que trabalhar dentro daquela regra, e às vezes, talvez por ele ter uma ambição, não confundir ambição com ganância, né? Ele tem uma ambição de querer crescer, como foi citado. Potencial mesmo, ele tem potencial, ele começa a perder um pouco do ânimo. Bom, então assim, a gente entra num assunto agora que é o seguinte: qual é a melhor forma de atrair o melhor profissional? A melhor pessoa, eu acho que às vezes ela não existe, mas a gente tem que atrair aquelas pessoas de qualidade, porque quando você tem um poder, uma paciência, quando você sabe trabalhar bem pessoas, você pega alguém, sabe, que às vezes não tem nem tanta capacidade técnica, e você consegue desenvolver bem aquela pessoa e torna ela a melhor profissional do mundo. Às vezes você extrai dessa pessoa, como eu estou dizendo, coisas que nem ele mesmo pensava que ele era capaz de fazer. Isso vai depender muito da pessoa que vai estar ali observando. Muitas vezes eu posso ser capaz de fazer uma coisa que nem mesmo eu sei que sou capaz de fazer aqui, mas você está olhando de fora e percebe: olha, o Marcos tem condição de fazer tal situação. Aí é aquela coisa, né? Você criar uma cultura até visualmente de determinar metas, desafios, né? Não é que existe aquele profissional que ele só quer sugar existe um empreendedor que só quer sugar o profissional. Então ele apenas quer que o cara apresente resultado de números. Mas tem coisas que ele vê que o profissional ele sabe fazer de melhor na verdade, naquele momento. E ele trabalha em cima do melhor daquele cara ali, né? Porque você é melhor em alguma coisa, eu sou melhor em alguma coisa que você não é bom. E isso vai se complementando. É o que faz um bom time, né? São os complementos. Ninguém vai jogar com 10 camisa 10 centroavantes. Tem que ter o goleiro lá atrás, tem que ter um bom zagueiro, né? É um time, né? Às vezes o empreendedor não sabe vender muito, então ele, assim, vendas vai ser o futuro, assim, do negócio, né? Quem não sabe vender uma ideia, quem não sabe vender bem o seu peixe, o seu serviço, o seu produto, tá meio que defasado, tá comprometido com o futuro dessa empresa, né? Até para quem vai vender ações, né, para futuros acionistas, tem que vender bem a coisa. Ela tem que trabalhar bem pessoas que têm essa facilidade, um poder de comunicação, né, que tenham, que gostem de desafios, pessoas que sejam corajosas. E a coragem do profissional, eu acho que é um ponto chave da coisa, né? Você ter coragem para novos desafios. É uma coisa fantástica, né? Você investir, acreditar e botar em prática. Aí a gente entra numa questão que você, no seu espaço de trabalho, você cria uma cultura visual de colocar metas, desafios, superações daquele profissional, e você começa a colocar ali também o que cada um tem de melhor, né? Então, se você tem o melhor em relativo a vendas e eu tenho o melhor relativo ao controle financeiro, o outro é melhor em relação a atendimento ao cliente, a gente vai complementando e vai criando esse espaço, se complementa. Onde o que você tem de melhor, o que você também gosta de fazer, né? Que o estar bem, fazendo aquilo que você gosta de fazer é muito importante, né?
Quando você faz aquilo com amor, com dedicação, com carinho, você consegue um resultado muito melhor do que quando você faz obrigado, faz porque tem que ser feito. Eu falo isso porque assim, é uma cultura que vem muito de antes, que as pessoas falam assim, mas você não é obrigado, às vezes nem tudo na vida você tem que fazer aquilo que gosta. Nem tudo realmente, mas na hora do trabalho, naquela hora decisiva, você tem que fazer aquilo que te dá muito tesão mesmo. Porque se você não fizer aquilo que dá tesão, ou então que você não perceba, porque eu acho que você tem que ver no profissional, pelo resultado que ele apresenta, pelo semblante, pelo olhar, pelas novas ideias daquele profissional, o que realmente está trazendo, está fazendo com que ele se envolva, porque acho que você tem que envolver o profissional dentro das metas, da cultura da empresa, dentro dos novos desafios e dentro do objetivo que eu acho a felicidade. A melhor coisa é você trabalhar na empresa e você poder, à noite, independente de você receber um elogio ou não, mas você poder deitar a cabeça, sabe, no travesseiro e falar, eu tô feliz pra caramba, fiz o meu melhor, e não depender mais de nada. A gente sabe que a pessoa trabalha pela remuneração, pelo pagamento, pelo dinheiro em si, né? Mas quando você trabalha só pelo dinheiro, só o dinheiro não vai te trazer felicidade. O que vai te fazer feliz é você estar realizado profissionalmente, é fazer o que você gosta, é não ter que quando levantar da cama você sair, poxa, vou ter que ir para lá de novo. Olha, eu vou para, como o pessoal diz, eu vou para a guerra, né? Eu vou para a luta, eu vou dar o sangue. Então não é bem assim, você tem que pensar que eu não vou para um lugar que eu gosto, eu vou me divertir, eu vou lá porque lá é uma festa, lá eu me sinto bem, eu entro lá e o tempo passa que eu nem percebo, eu penso que não, já está na hora de ir embora. Esse é o ambiente ideal, esse é um ambiente que todos querem, eu quero também um ambiente desse, né? Então vamos lutar para conseguir isso. Vai ser o quê? Vai ser a empresa, vai ser a direção da empresa, vai ser o funcionário em si, que em conjunto vão conseguir esse ambiente de felicidade. Ninguém sozinho vai conseguir isso não, tem que ser todo mundo junto. Tudo é o clima, né? Ele falou um ponto interessante, né, do gerenciamento. É importante também para o profissional a presença do chefe, ou vamos assim dizer, o líder, né? Que ele possa conduzir com maestria tudo isso aí. Como ele falou do time, se cada um tiver na sua posição, o time vai jogar junto, né? Então, quando eu não tenho essa gerência de time, eu passo a ter um grupo. E grupo, cada um faz o que quer, cada um se perde nas ideias. E a importância, talvez, do líder de gerenciamento também se faz justificar. É muito importante que o funcionário entre, enxergue o líder, enxergue a posição que ele está, tente acompanhar o ritmo, tá certo? Ou seja, não só o funcionário em si lutar. Ele tem que chegar, enxergar o propósito da empresa, né? E acompanhar a visão do líder também, que está à frente. E o líder vice-versa, né? Ele não pode se sentir sozinho, né? Ele não pode se sentir sozinho carregando o piano, né? E aí começa a doer, né? Começa a ficar pesada a coisa, né? Ele tem que ver que tem alguém ajudando, na hora que ele escorrega ali, tem alguém que vai estar ali para ajudar ele. Ele não está sozinho, tem pessoas que estão ali com ele, parceiro dele, né? Não mais um. Senão aí também pode virar aquele negócio, em vez do grupo, virar um individualismo, que é pior ainda do que o grupo. E a gente tem uma questão em si, porque quando a gente fala profissional, tá falando a maioria jovem. O jovem. O jovem em si hoje, às vezes o cara ele tá pensando que ele vai apenas impor, que ele vai ter que apenas ensinar, que ele vai ter que apenas jogar uma carga, uma responsabilidade ou um monte de conteúdo, né? E apenas isso. Ele não vê que ele não tá uma posição acima, ele tá do lado, ele tem que estar de mãos dadas. Ou seja, da mesma forma que ele ensina, ele também vai aprender muita coisa. Eu acho que ele tem que mostrar que ele tá ali para aprender, que o cara também tem alguma coisa que pode complementar, mesmo com ele tendo uma bagagem, uma experiência maior, mas qualquer um tem sempre algo a complementar. Tem até um provérbiozinho que diz: ninguém sabe tanto que não tem o que aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar. Então nossa vida sempre vai ser essa: ensinar, aprender, né? Reinventar novamente, né? Nos reinventarmos. Estamos sempre em evolução. No momento que você para de evoluir, você começa a decair. E assim, tem uma questão em cima disso daí, porque hoje é muito fácil você mexer com máquinas. A área de tecnologia nem se fala. Você aperta um botão, o computador liga. Máquina é uma coisa totalmente fria. Embora a rede social é social, tá na internet, mas ela é feita por pessoas que estão ali do outro lado.
E na prática, no dia a dia, presencialmente falando, a gente tem que aprender a lidar com pessoas nos seus erros e nos seus defeitos. Porque eu acho que alguma é igual o casamento. Meu, se você tá do lado daquela pessoa que não é igual a você, com certeza, e você só fica vendo o erro dela, apontando, criticando, dando bronca, tem uma hora que o casamento ele vai pro brejo, cara. E parceria também no profissional com o funcionário é essa mesma. Em todo local. Se você procurar erros, você vai encontrar. Se você procurar acertos, vai encontrar também. Depende do que você está querendo procurar. Dentro da empresa, como em qualquer lugar, se você for procurar por erros e defeitos, sim, tem. Claro que tem, você vai achar. Mas vamos procurar pelos acertos. E assim, a gente é moldado a isso. A gente, quando é criança, o jogo que nos ensinam é o jogo dos 7 erros, né? Então as pessoas gostam muito de ficar procurando erro nos outros. O erro, quando ele é encontrado, às vezes ele é muito mais perpetuado do que os acertos. Você às vezes vê muito mais circulando, vendo as pessoas falando mal dos outros do que bem dos outros. Muito difícil. É a situação, como você disse, já é do espírito humano, né? Infelizmente. Coisas que nós temos que tirar, né? Coisas que nós temos que nos educar. Isso aí é educação, é treino, é treinamento. É fácil? Não, não é fácil. Como você mesmo disse, Rafael, coisas que vêm de berço, né? Mas são coisas que são totalmente programáveis. Você se autoprograma para que isso não aconteça, né? Como você falou do casamento, se eu for procurar só defeitos na minha esposa, com certeza eu vou encontrar defeitos. Não, eu quero ver defeitos? Não, eu quero ver as coisas boas dela. Então eu vou procurar por coisas boas e com certeza eu vou achar muitas coisas boas. E vou ficar feliz com isso. E quando essas coisas boas, elas são achadas, elas são colocadas em evidência, em destaque, elas são trabalhadas, né? Eu acho que você trabalha fazendo o volume disso tudo, desenvolvendo, que as falhas, os erros, né? Os pontos fracos, eles ficam tão diminuídos e tão pequenos que você até releva, esquece. Vão ficar pequeno, você vai rir deles. Aí quando você começar a rir da coisa errada, pronto, você está no ótimo, você está beleza, está ótimo, maravilhoso. Agora quando você começa a dar muito valor com aquela coisa que você viu, aquele erro, você começa a valorizar aquele erro, então a coisa está muito errada por aí. Marcos, pessoas são muito mais complicadas em se trabalhar do que máquinas. Com certeza. Mas a gente pode despertar o potencial de cada uma delas, que é o seu trabalho do dia a dia, principalmente com jovens. O que você tem se deparado? Qual a maior necessidade hoje em dia de poder inserir esses jovens hoje no mercado de trabalho? E quais as melhores técnicas que você usa para isso? Olha, muito boa sua pergunta, Rafael. E sem dúvida nenhuma é a autoestima. Nosso jovem hoje ele tem uma baixa estima terrível. É uma negatividade, um achar que não vai ser possível ele conseguir fazer aquilo que você está pedindo a ele. E aliado a essa baixa autoestima também, né? As pessoas que geralmente não sabem como extrair dele o melhor. É como a doma dócil, né? Mal comparando, me desculpe a comparação, mas pessoal que antigamente pegavam os cavalos e batiam para poder colocar a sela, né? Hoje está se vendo que não é assim. Se você fizer um carinho nele, você consegue colocar muito melhor. Um item interessante, mano. Eu acho que o jovem hoje ele vem um pouco desacreditado dele mesmo. O medo que ele tem de errar, ou até mesmo de não acreditar que ele seja capaz, né? Que ele pode mais em cima daquilo que ele é confiado, faz com que ele fique muito apático às atividades que ele é confiado. Então, hoje esse projeto tem que despertar essa energia dessa criançada. É fantástica a energia que esses garotos têm. Puxem por eles e você percebe. Agora, tem que ter aquela figura do líder, né? Que vá enxergar isso, que vá despertar esse jovem para a vida. Mostrar para ele a realidade, tentar trabalhar o que é o passado, o que foi o passado. Viver um pouco da história e mostrar o que ele pode fazer, o que ele pode aprender do passado e aplicar no presente e ganhar no futuro, né? Nós não podemos mudar a história, mas a gente pode começar a reescrever uma nova história, né? O passado dele não dá para mudar não, mas a gente pode começar uma história dali para frente, né? Com carinho, sempre tendo o tato, a delicadeza, nunca levando isso de uma maneira bruta, com xingamento, mexendo
o emocional dele. Então tem que ser uma forma de educação quase paterna, eu acho. Você tem que ver nele, pelo menos é isso que eu faço quando eu estou treinando um aluno meu, eu procuro ver um filho meu. Eu como se estivesse usando, ela quer falar com o meu próprio filho, abraçar e levar pela mão, como se fosse um filho mesmo. Preparem-se. Bom demais. Tem uma novidade muito boa. Agora a Payment é revendedora oficial do Facebook Credit. Além de games sociais, de jogos online, você vai poder vender crédito para qualquer aplicativo do Facebook, a rede social que mais cresce no mundo. Isso indica mais oportunidade de receita. Para você ter uma ideia, há uns dias atrás um cliente me chamou lá na Lan House falando a respeito do Badu, uma rede social muito bacana aí que ele usa, onde a área premium agora ele pode ter acesso através do PIN da Payment. Ou seja, independente da área de games ou não, agora você vai poder faturar cada vez mais sendo um revendedor da Payment. Se você ainda não é, não perca a nossa promoção exclusiva. É só entrar em contato pelo site www.payment.com, informa que é do canal Lan House Pode Mais, você vai fazer o seu cadastro e vai ter acesso a uma comissão diferenciada. Não perca tempo. Aproveite já essa oportunidade que a Payments preparou para você. Payments, revendedor oficial do Facebook Credits.